Você vai acompanhar comigo toda a história de Ceará-Mirim nesse roteiro. Vamos começar a contar a história pela igreja. Sejam bem-vindos à Vila Imperial de Ceará-Mirim, a capital econômica do Brasil Imperial, aqui no Rio Grande do Norte. E o símbolo de toda essa riqueza nós encontramos aqui na igreja. Não só pelos bancos, como também pelos altares, hoje que estão totalmente restaurados, com fios de ouro, como era a legítima da coroa imperial brasileira. A igreja é o ponto, não só de Ceará-Mirim, como das cidades coloniais, aonde você encontra a nobreza. A igreja foi construída pelos nobres e para os nobres. Por isso que os seus bancos eram todos nominados com o nome das famílias tradicionais. Nós vamos encontrar, no caso, no passado, os primeiros bancos com os nomes das famílias Varela, Pereira, Antunes, Sobral, Correia, Soares, Câmara, Arruda, entre outras pessoas que faziam parte dessa nobreza. Mas até hoje, todos os dias, as famílias tradicionais de Ceará-Mirim chegam todo dia mais cedo para que sentem sempre os primeiros bancos. Ainda é uma tradição que vem do Brasil Colônia, passa pelo Brasil Império e chega aqui na República ao século XXI, sendo mantida aqui em Ceará-Mirim. Eu vou mostrar para vocês uma forma elegante de se expulsar alguém da igreja no período imperial. A igreja foi construída por nós e por isso deverá ser utilizada somente por nós, os nobres. Vai até a pessoa sair do banco. Essa era a forma elegante de se expulsar alguém da igreja no período imperial. Então vamos seguindo aqui pelo túmulo do Monsenhor Rui, ele que foi um dos vigários que melhor administrou a nossa linda paróquia, e na realidade foi o que mais passou tempo, foi mais de 50 anos administrando. Agora aqui é onde está exatamente o Monsenhor Rui Miranda. Isso. Em 2011 ele faleceu e um dos seus desejos era que ele ficasse sepultado junto do altar de Nossa Senhora de Fátima, qual ele era devoto. Então nós temos aqui o túmulo da Sinhá do Engenho Mucuripe, Adália Varela, e eu sempre gosto de frisar que as famílias de Ceará-Mirim, elas mantêm uma tradição viva, inclusive no sobrenome. O sobrenome das famílias é muito crucial aqui. E para diferenciar o nobre de um pobre, o Varela da nobreza são com 2 L's. Mas aqui são os túmulos mais antigos, a do Coronel José Mendes, de 1823, e da sua Sinhá, Quitéria Pacheco Mendes, de 1825. Aqui no nosso roteiro, estamos exatamente nesse momento no mercado público da cidade de Ceará-Mirim. O mercado, nesse momento, encontra-se fechado em virtude hoje da emancipação política. Em 158 anos, não dá para a gente entrar dentro do mercado, está tudo fechado. O mercado público de Ceará-Mirim, ele é um dos mais antigos do nosso estado, ainda em atividade, que surgiu com a proposta de ser um grande shopping daquele período. Por isso que ele recebe o nome de mercado público, que era um local de livre acesso entre toda a sociedade, desde o menos favorecido até a pessoa mais ilustre. E para poder controlar o mercado de pertinho, o coronel ergue, mesmo aqui na esquina, o seu casarão. Do alto dessas janelas ficava o coronel Soares, observando quem entrava e quem saía do seu mercado. Só que como ele não tinha como observar o outro lado do mercado, ele ergueu lá na esquina a casa do seu filho, o major da Guarda Nacional, que também recebe o seu nome, o Major Onofre, que ficava a observar pelo outro lado. O seu amigo, o Coronel Antunes, ficava lá do alto das janelas do velho solar Antunes a observar. E foi também o local de onde a sua filha, assim a moça, Madalena Antunes, escreveu o seu livro,
que é considerado o primeiro livro de memórias aqui do nosso estado, que foi o livro Oiteiro, Memórias de uma Sinha Moça, aonde ela relatava como era a vida de uma mulher em um engenho, o que naquele período era uma loucura, porque mulher não podia emitir opinião. Imagine escrever e passar adiante esse conhecimento para a sociedade. Isso naquele período era acometido como uma grande loucura. Mas ela foi uma mulher à frente do seu tempo e começou assim também como Alta de Souza, Dolores Cavalcante e Adélia de Oliveira, o movimento feminista aqui no nosso estado. O Palácio Antunes Pereira, ele foi edificado pelo coronel José Antunes para ser a sua residência aqui na cidade, porque todos os coronéis eles tinham o hábito de morar nos engenhos. E ele decidiu fazer esse palácio para recepcionar os grandes eventos da aristocracia canavieira. Só que ele foi acometido de lepra e, infelizmente, daquela janela que lá está aberta, o coronel cometeu suicídio. O casarão ficou para sua filha, que depois passou para o seu filho, Rui Antunes Pereira, e o seu filho Rui Pereira Júnior, que foi deputado e prefeito da cidade de Ceará-Mirim, deu a casa, que era dele e de sua família, para ser o poder municipal, a prefeitura de Ceará-Mirim, aonde funciona até os dias atuais. Bom, nós estamos chegando nesse momento aqui no Museu Nilo Pereira, exatamente aqui no roteiro dos Engenhos. Então estamos aqui no Engenho Guaporé, ele que foi edificado em 1850 para ser a minha casa de veraneio com a baronesa. Por isso que no alto do palácio ele tem duas janelas, para o nascente assistir todos os dias o nascer do sol e para o poente, onde assistimos todos os dias o pôr do sol. 1866, tivemos que dar a casa em forma de dote. Isabel Varela já estava no Caritó, então precisava de se casar. Então, como dote, foi dado essa casa e toda essa extensão de terra. A partir daí, Doutor Vicente Pereira, que foi o primeiro médico do Rio Grande do Norte, também se torna governador do nosso estado. Por isso que a casa também recebe o título de Palácio do Governo. Uma das curiosidades que nós temos no velho palácio é a distância entre o que é a Casa Grande e o banheiro. Fica quase 100 metros um do outro. Aí muitos se perguntam, mas na hora de uma diarreia, não tinha problema. Nas nossas casas grandes existiam embaixo das camas os pinicos. E existia uma escrava que pela manhã era chamada de piniqueira, uma escrava que recolhia os pinicos cheios de dejetos e colocava em um buraco à parte da propriedade. O banheiro ou a casa de banho era para um banho. E como as nossas famílias vêm de um costume europeu, obviamente que o banho não era uma constante. Era um banho mensal, bimestral e assim por diante, porque os banhos eram para eventos solenes. Ali no Rio da Água Azul, os indígenas ficavam banhando. Todos os dias tomavam banho e diziam até assim: eu acho que esse povo vai estragar a pele tomando banho todos os dias. A ereibeira, essa linha frontal que nós temos aqui mesmo no alto da casa, quanto mais extensa ela é, mais poder econômico se tinha. E quando a gente chega aqui na fachada, já observamos que o coronel tinha um poder econômico sobre igual diante daquela realidade. Essa casa, com 166 anos, em 1979, ela passou a sediar o Museu Nilo Pereira, que funcionou até o ano de 2008. Mais preservados do nosso estado, que é o Engenho Mucuripe, ele que foi edificado pelo Major da Guarda Nacional, Antero Leopoldo Raposo da Câmara. E depois passou em 1935 a administração para o filho da Sinha Moça, Rui Antunes Pereira. Nós temos esses tachos antigos, aonde os escravos faziam a rapadura. Esse engenho chegou a ter cerca de 200 escravos, colocavam os troncos de madeira
colocavam correntes nos pés e também uma atadura no pescoço, com a corrente que ligasse um ao outro. Achei muito importante porque nós estamos trazendo o aluno da sala de aula, da teoria, para uma vivência prática. Coloquei muito no lugar dos escravos, entendeu? Porque era uma questão de sofrimento, né? Muita prisão. Então eu amei muito, eu gostei muito. Essa aula de campo é muito produtiva. Pois nós vamos encerrar exatamente aqui o nosso roteiro pelos engenhos, no engenho Verde Nasser, que é exatamente esse, onde eu estou aqui com o barão da cidade de Ceará-Mirim, e nós vamos passar pelo passadiço. É isso aqui, né? Nós estamos aqui no engenho Verde Nasser, ele que foi edificado pelo primeiro juiz de Ceará-Mirim, Dr. Victor José de Castro Barroca, e obviamente que ele não queria que ele mais adentrasse o seu engenho. E encomendou essa cerca de ferro fundido em 1853, trazida da cidade de Manchester, assim evitando com que animais adentrassem o seu engenho. Então vamos passar no passadiço. O engenho tem em média dos seus 170 anos, que é um dos engenhos mais antigos aqui da nossa cidade, e ainda preserva algumas partes originais, como essa vara com ainda uma quenga de coco. A preservação da família foi crucial para manter tudo isso daqui. A gente consegue observar que até o telhado ainda é a famosa madeira roliça, que ainda está no seu devido local. Do jeito que saía das matas, eles colocavam aqui. Essas telhas que vocês estão vendo foram feitas em coxa de escravos. O escravo colocava o barro na sua coxa e lapidava. Tanto é que quando a gente aproxima a imagem sobre a telha, a gente vê o dedo dos escravos, que era uma maneira de fazer a contabilidade, o formato da telha e saber quem era o escravo que produzia. Porque se ele errasse de fazer o manuseio, vai para chibata. E chegando aqui também, obviamente que existiam, além de outros castigos, o famoso anjinho. O que eram os anjinhos? Era quando o escravo ele fazia algo de maneira errada, você puxava, colocava o dedo do escravo aqui dentro e você o prendia e arrachava até estourar os dedinhos. Bom, estamos aqui em outra parte, eu quero saber exatamente do barão o que significa casa de pulgar. A casa de pulgar é o local aonde os escravos faziam o açúcar. O açúcar era obtido através dessas formas gigantescas aqui de madeira. Cada forminha dessa, ela chega a pesar 160 quilos quando está cheia de açúcar. Um dos detalhes que nós temos também na casa de pulgar é que o piso dela é declinado. Por quê? Os escravos pegavam essa peça aqui, com esse pau, e traziam o melaço para cá e colocava essa forma justamente onde essa daí se encontra. Abaixo dessa forma tem um furo, aonde vai escorrer o famoso mel de furo. Pelo piso ser declinado, o mel vai escorrer por essa calha e vai ser levado até um grande tanque. O mel fica concentrado aqui dentro e os escravos, quando vão fazer a rapadura, eles tiram o mel e colocam nesses tachos. Depois que eles fazem o melaço e fazem ele ficar numa forma mais concentrada e grossa, o escravo vem, transfere ele para cá e preenche todas as forminhas. E aí surge a famosa rapadura.